Olá, estamos aqui com o professor Leonardo Andrade, professor do IF Goiano, na área de Ciências Humanas e que tem estudado profundamente a educação, os processos educativos e tudo mais que envolve, esse mundo tão fantástico que é o mundo educacional. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco. Hoje ele vai trazer aqui o livro que ele está lançando, que é Pedagogia Histórico-Crítica, e a gente vai falar sobre esse livro. Obrigada por estar aqui, trazer para a gente essa oportunidade de divulgar esse trabalho, que é extremamente relevante para a nossa área. Tatiana, eu que agradeço o convite e a gentileza de abrir esse espaço para a gente debater um pouco sobre pedagogia histórico-crítica e sobre essa obra que eu estou tendo o privilégio de lançar. Bacana, a obra é lançada também pelo IF Goiano, e ele vai falar para a gente aqui como é que surgiu a ideia da obra. Sim. Esse livro, ele surge de uma pesquisa, assim, de um acúmulo, sabe, Tatiana? Com 10 anos de estudo com a pedagogia histórico-crítica, hoje é o meu principal objeto de estudo, eu estudo fundamentos da educação, mas sobretudo essa teoria pedagógica que a gente fala, que é contra-hegemônica e contemporânea, Foi surgida na década de 70, 80, mas cada dia está mais viva e prolífica na educação brasileira. O livro, então, surge de um acúmulo de uma pesquisa bibliométrica e bibliográfica que eu fiz sobre as produções da pedagogia histórico-crítica em seus 40 anos de existência. Então, diante disso, eu captei alguns fundamentos essenciais que eu chamei de nucleares na obra e organizei uma exposição, de forma acessível e didática, que está compondo esse material, que é o livro Pedagogia Histórico-Crítica, Notas sobre os Fundamentos Filosóficos, Pedagógicos e Psicológicos. E a capa é maravilhosa, Como é que foi a inspiração da capa? A capa foi uma escolha, assim mesmo, intencional, A pedagogia histórico-crítica ela tem uma especificidade, A gente trabalha muito com a noção do clássico, O clássico que não se confunde com o tradicional. O clássico enquanto aquilo que resiste ao tempo e se mostra como fundamental a qualquer geração. Então essa é uma obra considerada clássica, Traz aí o realismo, de um artista russo chamado Nikolai Bogdanov. Essa obra se chama O Menino com o Violino. E ela traz um pouco da realidade, coagulada na tela, na tinta, que é um menino de roupas surradas, pés descalços, morando numa zona rural, mas que ao mesmo tempo está tocando um violino. Mostrando um pouco que mesmo os filhos da classe trabalhadora, das classes menos abastadas, devem ter acesso àquilo que há de mais elaborado na humanidade, seja a arte, a ciência, a filosofia, para terem possibilidade de pensar na emancipação. Então a obra de arte retrata um pouco do conteúdo da obra escrita. Muito bom, que ideia maravilhosa, adorei. Obrigado. E a organização também, O livro está organizado em capítulos, foi super pensado a forma como foi organizado, mas antes, fala pra gente quem são as pessoas, os profissionais importantes envolvidos, na produção, que ele é escrito por você, pensado por você, idealizado, mas ao mesmo tempo recebe aí o apoio, o apoio de uma instituição extremamente renomada, competente e ética, no estado de Goiás aqui. E também de pessoas e profissionais que se dedicam, a educar e à pesquisa na educação. Perfeito, perfeito. Tem uma música do Gonzaguinha que ele diz que é bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente aonde quer que a gente vá, E eu acho que eu sou muito feliz na minha jornada, porque pessoas que fizeram parte da minha formação e que são muito importantes até hoje, me ajudam muito nessa construção individual, mas também na construção coletiva da luta no cotidiano escolar, Então, primeiramente, uma entidade fundamental para essa obra foi o Instituto Federal Goiano, sobretudo da sua editora, a editora IF Goiano. Tem duas pessoas são muito importantes nessa editora, que é a Sara Bertoli e a Tatiane Dionísio. São duas pessoas fundamentais, trabalhadoras demais e que fazem andar essa editora no interior do Instituto Federal. Então teve um edital de concorrência para publicação de obra completa. Eu concorri a esse edital e foi aprovada a minha obra. Depois de aprovada, essas duas pessoas, Sara e Tatiane, e os outros trabalhadores da editora IF Goiano, quase que pega a gente no colo, acolhe e faz a coisa acontecer. Então, agradeço muito a editora do IF Goiano e essas pessoas de sobremaneira, E, além disso, no corpo do texto, tem algumas pessoas que também tiveram uma participação especial, Uma delas é o professor Caio Antunes, da Universidade Federal de Goiás,
que é uma referência no debate sobre sociologia do trabalho e filosofia da educação, que fez o prefácio muito gentilmente, né? O Caio foi um cara muito importante na minha formação e hoje é um grande amigo meu e da minha família. A apresentação foi do professor Roberto Furtado, também da Universidade Federal de Goiás, foi meu orientador de mestrado. E o pós-fácil tem duas personalidades também muito importantes para mim e para a educação brasileira. Uma delas é a Elisa Barbosa, que é professora da Unesp, de Araraquara, ela estuda psicologia histórico-cultural, a famosa escola de Vygotsky, né? E o último pós-fácil é do maior de nós, né? A gente brinca, o professor Demerval Saviani, que foi o idealizador dessa teoria pedagógica e hoje continua sendo um grande estudioso, pesquisador, intelectual crítico da educação e que também teve a gentileza de escrever o pós-fácil. O Saviani sempre é muito gentil comigo e mais uma vez ele demonstrou essa generosidade, né? Não só na sua produção, mas também na sua interpessoalidade. Você se sentiu emocionado com essas grandes figuras, né, da educação, grandes pesquisadores estarem aí dentro do seu livro? Com certeza um livro brilhante. Obrigado, Tatiana. Espero que vocês gostem, quem está acompanhando também o programa. E, de fato, a gente sente, né, um reconhecimento, né? Tem uma frase do Humberto Eco, que eu gosto muito de pensar, né? O Roberto falava muito também isso, né? Que é a coisa de que uma produção acadêmica a gente tem que ter humildade e orgulho, né? Humildade para fazer a pesquisa, para o labor, para o esforço, e o orgulho também na hora de colher os louros, né? De conseguir expor, materializar uma coisa que você construiu e se objetivou naquilo. E quando o professor Saviani leu a obra e a gente conversou sobre isso, sobre a possibilidade dele fazer o pós-fácil, e ele se mostrou muito generoso, a gente tem uma sensação especial, né? Comentei, eu e minha esposa, a gente conversa muito, e ela falou, poxa, você já imaginou o Saviani fazendo pós-fácil a obra? Eu falei, nunca tinha imaginado, né? E poder chegar nessa altura é muito interessante, né? Muito interessante. Que maravilha. Então, agora sim, vamos falar da organização. Como é que foi pensado, né? São 2 capítulos extremamente profundos e bem pensados. Perfeito, Tatiana. A organização também foi pensada de forma didática ao público central, né? Eu espero que esse livro chegue nas mãos de professores que trabalham na educação básica, no ensino superior e estudantes no campo da licenciatura. E também amantes da educação em geral, né? É um livro que tem uma veia artística também, né? A gente dialoga muito com poesia, com arte e com a realidade objetiva. Então, pessoas que são encantadas e têm o interesse também de lutar pela educação podem acessar essa obra que eu acredito que vai ter uma certa valia para a sua ação, né, para a sua conduta. O livro foi organizado em um prefácio e 2 pós-fácios, né? Um capítulo de introdução, uma primeira sessão de introdução, apresentando como foi constituída essa pesquisa e o seu corpus, né, de constituição. Um primeiro capítulo que versa sobre o histórico da pedagogia histórico-crítica. A gente fala sobre a contextualização histórica, abrindo com um epílogo do Gramsci, que vai dizer que o presente carrega todo o passado, né? E se projeta no futuro. Então, apresentando um pouco como que foi o surgimento da pedagogia historiocrítica em 1979, com um grupo do professor Demerval Saviani, e a nomenclatura pedagogia histórico-crítica surgindo em 84, e o seu desenvolvimento até o ano do lançamento, entendendo que há germes que foram produzidos, inseridos na década de 80, mas há questões fundamentais que foram desenvolvidas somente nos últimos 10 anos, né? Por exemplo, a questão do método pedagógico. Apesar do professor Saviani apresentar sobre a didática na pedagogia histórico-crítica os momentos do método, né, que é muito famoso, né, enfim, prática social, problematização, instrumentalização, catarse, prática social novamente, ele apresenta nos anos 80 na obra Escola e Democracia. Mas só foram ser desenvolvidos estudos e a própria noção de didática na teoria pedagógica nos últimos 10 anos. Então, a gente apresenta um pouco dessa análise sincrônica e diacrônica, né? Como surgiu, como se desenvolveu e o movimento atual mais contemporâneo. No capítulo 2, eu apresento sobre aquilo que talvez seria a base, né? A estrutura da pedagogia histórico-crítica, né? Brincando até com
com Descartes, né? Se tirar a estrutura das coisas, tudo desaba, né? Então, a estrutura fundante da pedagogia histórico-crítica está nos seus fundamentos filosóficos, que vão tratar sobre a natureza e especificidade da educação, formação humana, constituição do ser social e modo de produção, entendendo que a educação ela é uma expressão, ao mesmo tempo, singular, particular e universal. Singular no campo da formação dos indivíduos, particular porque ela acontece num certo momento histórico, né? Educar seres humanos hoje, no modo de produção capitalista, é diferente de educar seres humanos no modo de produção escravagista, ou mesmo na Grécia Antiga, ou nos tempos primórdios, né, das comunidades originárias. Então, isso também é um elemento muito importante para se considerar enquanto fundamento filosófico. E também, nesse capítulo 2, a gente dialoga sobre duas categorias muito caras para a pedagogia histórico-crítica, que é a noção de liberdade e emancipação. Liberdade tanto no plano individual, né? O conhecimento é condição para a liberdade, né? Uma frase gramsciana que eu gosto muito, no sentido de que para você agir perante o mundo, você tem que conhecer as diferentes formas, tem que saber fazer e tem que querer fazer. Mas também pensando na emancipação, pensando numa outra organização social não pautada somente na mercadoria ou na exploração do homem sobre o homem, mas pensando numa organização social realmente pautada nas necessidades e finalidades humanas, né? Então, no capítulo 2, eu apresento um pouco disso, desses fundamentos filosóficos, né? Sobretudo aí que vão transpassar todos os outros capítulos, essa noção de trabalho, formação humana, gênero humano, trabalho educativo, emancipação e liberdade, e alienação e luta de classe, que é uma questão da particularidade que a gente vive. E o último capítulo, que talvez é o que interessa mais imediatamente o professor que está no chão da escola, mas eu peço que, de forma alguma, não desconsiderem o capítulo 2, porque é ele que vai alicerçar o último capítulo, mas que o último capítulo eu vou tratar sobre a unidade teórico-metodológica da psicologia histórico-cultural, que é a escola de Vygotsky, né, que é um autor famoso, que vai falar sobre as relações de ensino-aprendizagem, desenvolvimento da psique e da pedagogia histórico-crítica, né? A gente brinca que a psicologia histórico-cultural é fundamento psicológico da pedagogia histórico-crítica e a pedagogia histórico-crítica é fundamento pedagógico da psicologia histórico-cultural. Então é uma coisa tendo unidade com a outra, até porque a teoria social que ela exerce as duas é a mesma, né? E nesse capítulo eu vou apresentar a noção sobre educação escolar, o que é a escola, a função social da escola para a pedagogia histórico-crítica, que está calcada, sobretudo, na categoria trabalho educativo, que virou quase um jargão, né? Mas que é uma categoria muito potente, que é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é histórica e coletivamente produzida pelo conjunto de seres humanos, garantindo, por um lado, a identificação dos conteúdos mais essenciais para serem socializados e as formas mais adequadas para esse ensino. Então, isso é o trabalho educativo que está como base da noção de educação escolar na pedagogia histórico-crítica. Nesse mesmo capítulo, eu apresento também a noção de conhecimento escolar. E aí eu vou dialogar sobre o que é conteúdo para a pedagogia histórico-crítica, que difere da noção de conteúdo da escola tradicional, por exemplo. Conteúdo nada mais é que produção humana coagulada. É conhecimento sistematizado, objetivo, o saber escolar, né? A noção de clássico, como eu já apresentei aqui, que difere do tradicional, né? O clássico é aquilo que é essencial para qualquer geração, né? Por que o Guimarães Rosa é clássico na literatura? Por que o Hegel é clássico na filosofia? Não é à toa, né? É porque foram conhecimentos e autores essenciais que se firmaram na história. Eu apresento também a noção de signo na psicologia histórico-cultural, que tem tudo a ver com a noção de conteúdo na pedagogia histórico-crítica. Apresento também a noção de conceitos verdadeiros na escola de Vygotsky, que também vai dialogar com a noção de clássico. Enfim, o conhecimento que compõe o currículo, que compõe as disciplinas, e como que a gente deve olhar para esse conhecimento no interior da escola. E eu fecho esse capítulo falando sobre o método pedagógico, né? Como eu disse, ele talvez é o mais conhecido, né? Até porque tiveram outros autores, redes públicas pelo país que aderiram a esse método pedagógico.
e ele é o mais conhecido, e eu finalizo o livro com ele, não é à toa, né? Eu não comecei com ele, eu apresentei elementos e mediações até que a gente chegasse nele e conseguisse olhar para ele com mais fundamento, que vai apresentar sobre a tríade, conteúdo, forma e destinatário, que é uma unidade dialética também para se pensar o planejamento, a aula, a avaliação, e os momentos do método pedagógico, né? Que aí está prática social, problematização, instrumentalização e catarse, e uma nova prática social. A ideia é de que o aluno entre na escola de uma forma e saia de outra, né? A gente brinca de que é o ponto de chegada, é o ponto de partida e o ponto de chegada. São dois momentos diferentes que há necessidade de ter um salto qualitativo, né? E é uma função, um objetivo da escola garantir que todas as pessoas tenham acesso a isso e essa possibilidade de desenvolvimento do seu ser social. Uma obra essencial, professor, para poder aí, né, trazer tudo que a gente está vivendo hoje, muito atual, né? Porque falar sobre esse processo educativo, métodos, né, o chão da escola, e todos os conceitos que você traz na obra, é dizer da atualidade, né? E das nossas questões e problematizações que a escola enfrenta em estar aí recebendo todos os males da sociedade, todos os limites que nós temos como ser humano. Então, é extremamente atual o seu trabalho, né? Uma obra, assim, que acredito que todos devam ler. Quem é da área de educação, então, é um presente, né, para nós. E, em relação à atualidade, né, diz do que você acha importante para o público saber, o link que tem com o hoje, né? Todos esses conceitos, tudo que está na sua obra, né? A importância para nós educadores. Excelente pergunta, né, Tatiana? Porque hoje, na contemporaneidade, há uma hegemonia de duas expressões pedagógicas, né? Uma delas calcada na lógica tradicional mesmo do ensino, né? Que é meio que reproduzida, né? De geração em geração, de formadores, de professores. Então, isso é uma lógica que, de sobremaneira, valoriza o ensino em detrimento da aprendizagem, como se o professor estivesse no lugar do intelectual tradicional e o aluno fosse uma tábua rasa onde acontece o processo de depósito. Mas, ao mesmo tempo, hoje também há uma hegemonia, até nos documentos normativos sobre educação, daquilo que a gente chama das pedagogias do aprender a aprender, que invertem radicalmente essa lógica tradicional, supervalorizando a lógica da aprendizagem em detrimento também do ensino. Então, há dois movimentos hegemônicos que são totalmente contrários, né? Um que supervaloriza o ensino e o conhecimento verbalista, e a outra que supervaloriza a aprendizagem e o conhecimento tácito, né? Da empiria, aprender na prática, né? E a pedagogia histórico-crítica ela vem um pouco para romper com essa dualidade entre ensino e aprendizagem como coisas diferentes, entre o professor e o aluno como seres distantes. Então, a pedagogia histórico-crítica vem para contribuir com essa ação docente para entender que o ensino e a aprendizagem são uma unidade de contrários. Por que unidade de contrários? São dois momentos, duas atividades diferentes na prática pedagógica, mas que compõem uma mesma unidade. Não existe ensino sem aprendizagem, não existe aprendizagem sem ensinagem, né? Então, o professor assumir as rédeas desse processo, entendendo que há um processo objetivo, formal, sistematizado do ensino, mas é fundamental considerar o sujeito cognoscente, o aluno que aprende, que é parte desse processo. E é um aluno concreto, não um aluno simplesmente empírico, mas um aluno que é parte de uma classe, que mora em um certo território, que possui um gênero, que tem uma família, tem um contexto sociopolítico, sociohistórico, enfim. O professor considerar tanto o ato de ensinar quanto o ato de aprender como uma unidade. Então, é uma primeira contribuição no cenário que a gente vive hoje. Outra contribuição é que nas relações em geral, Tatiana, a formação humana, o acesso à arte, à ciência, à filosofia, não estão garantidos, né? Eu brinco com os meus alunos de graduação que o TikTok não está preocupado se a gente está aprendendo sobre arte. Não está preocupado se a gente lê Guimarães Rosa, lê o Grande Sertão Veredas, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, não estão preocupados também se a gente está aprendendo de forma fidedigna o que está levando ao aquecimento global. Goiânia bateu aí quase 40 graus. Por que está acontecendo isso? As relações em geral não garantem que a gente se aproprie da ciência enquanto expressão de apreensão fidedigna da realidade, da arte enquanto expressão
da produção sensível e estética da humanidade, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Lukács, que ele vai dizer que a ciência tem o papel de desantropomorfizar a coisa. O que é isso? Tirar a subjetividade e entender a objetividade. Não é o que eu acho, é o que é a coisa. E a arte tem um papel de se colocar na coisa, que é um processo de antropomorfose, né? Do ser humano se pôr na coisa enquanto subjetividade, humanidade, sensibilidade. Então são duas expressões do conhecimento distintas, que é na escola que o aluno vai ter esse processo formal, não ocasional, intencional. E ao mesmo tempo a filosofia, que é um ato de posição valorativa perante o mundo, né? Uma filosofia materialista é aquela que vai desconsiderar qualquer expressão de explicação folclórica, ou de senso comum, ou de achismo, mas entender o mundo a partir das expressões do real. E, ao mesmo tempo, se posicionar criticamente frente às contradições desse mundo, né? Não é normal a gente passar na T63 aqui em Goiânia e ver crianças no sinaleiro entregando balinha, vendendo balinha. Isso não é normal. A gente tem que se indignar frente a isso. E essa filosofia vai nos ajudar também a pensar o mundo criticamente. Então, essas três expressões do conhecimento, né, ciência, arte e filosofia, não estão garantidas nas grandes plataformas que tem hoje, que são predominantes nas relações dos jovens, das crianças e dos adultos também. A gente pensa na educação de jovens e adultos. Então, pensando rapidamente, são duas grandes contribuições que a pedagogia histórico-crítica tem a dar. Muito bom, professor. Infelizmente, nosso tempo aqui ele é enxuto. Eu tenho certeza que a obra é muito maior do que a gente conseguiu trazer aqui de resumo brilhantemente nas suas palavras. Mas eu sei que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui discorrendo sobre vários assuntos e sobre vários conceitos que o seu livro traz. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho que com certeza vai fazer a diferença aí para a humanidade e é um presente para nós. Onde a gente adquire a obra? Como é que faz? Perfeito. Então, essa é a parte boa, certo? Porque a Editoria F. Goiano, ela disponibiliza essa obra de forma gratuita. Em 2023 foi publicado a versão e-book, né, dessa obra. Vocês podem acessar com um link, né? Acho que a Tatiana pode disponibilizar o link para as pessoas, né? No repositório da Editoria F. Goiano. E em 2024 vai ser lançada também a versão impressa dessa obra, que também será a distribuição gratuita. Então, alguma instituição que tem interesse de adquirir essa obra para a sua biblioteca ou para o trabalho de formação com os professores, pode me procurar ou procurar a Tatiana, que ela faz essa mediação para você acessar essa obra. Com certeza. E a gente também vai deixar aqui, né, no vídeo, o link, tudo para ter acesso e todos os contatos. Podemos trocar os contatos aí das redes sociais, tudo aqui no vídeo já, para o pessoal aí de casa, né, já começar a fazer contato, porque tem que aproveitar, né, já que as redes sociais, elas estão com papel, vamos dizer assim, um pouco superficial, né, vamos aí aprofundar, encontrar pessoas para que esses conhecimentos profundos cheguem até, né, outras pessoas e conecte aí o mundo para fazer um mundo melhor, mais justo, mais democrático. Enfim, respeitoso, generoso. Muito obrigada por trazer esse presente aqui sobre o seu livro. E, assim, desejo todo o sucesso, que muitas pessoas leiam e coloquem em prática, né, todos os conhecimentos. Reflitam muito e coloquem em prática, porque a partir da reflexão a gente tem ideia para poder fazer um mundo melhor, né? Perfeito, Tatiana. Eu agradeço muito novamente o convite e esse bate-papo aqui gostoso, né? Prolífico e fraterno aqui contigo. E como você disse, essa teoria pedagógica só faz sentido porque ela é viva na prática pedagógica. Então, espero que ela ganhe vida e se materialize na prática daquelas pessoas que têm nos escutado aqui. Muito obrigado de novo, Tatiana. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo intervalo de aula.